A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos à lição 5, classe de adolescentes, cremos no pecado, um problema. Nós estamos falando de todos os credos, de tudo aquilo que nós cremos, não é? Esta é uma das lições mais importantes, mais top da escola dominical. Isso aqui é tutano puro para a vida dos adolescentes. Esta lição aqui deveria ser ensinada para toda a igreja. Eu amo essa lição. Nós vamos falar então no pecado um problema. Sejam muito bem-vindos, professores, coordenadores, superintendentes da IBD, pastores, dirigentes, alunos, todos que amam a palavra de Deus e a escola dominical. É um prazer receber vocês por aqui. Mais uma pré-aula, mais uma videoaula da escola dominical para a classe de adolescentes. Você já sabe que aqui no canal nós temos as videoaulas para as classes de adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Por isso é muito importante, se este conteúdo for importante para você, que você se inscreva no canal e ative o sino de notificações, para o YouTube te avisar sempre que tiver um conteúdo novo por aqui. É muito importante você dar like no vídeo, clique no joinha, o YouTube gosta disso. E comente, fale de onde você nos assiste, deixe aí suas dúvidas e sugestões para os nossos próximos vídeos. Vamos para a nossa aula, mas antes, roda a vinheta. Cremos no pecado, um problema. Gênesis 3, do 1 ao 19. O texto em destaque está em Romanos 3, 23. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Todos pecaram, todos foram encerrados debaixo do pecado para que todos possam ser alcançados pela graça. Para ninguém dizer assim, não, mas eu não preciso da graça. Não, todos pecaram, todos precisam da graça, todos necessitam da graça de Deus. A Bíblia narra a história de Adão e Eva, o primeiro casal do mundo, num paraíso chamado Éden. Anote isso aí. Adão e Eva pecaram no paraíso. O problema nunca está no lugar, o problema está em nós, o problema está no ser humano. Adão e Eva mostram que nem um paraíso inteiro é capaz de impedir de pecar quem quer pecar. E Daniel e seus amigos na Babilônia mostram que nem uma Babilônia inteira são capazes de fazer pecar quem decidiu não se contaminar. O problema nunca está no ambiente, o problema está em nós. Nós somos o problema. Bom, eles foram criados naquele ambiente, paraíso, tudo bonitinho, tudo perfeito. E aí, comunhão com Deus, conversando com Deus todos os dias à tarde, até que a serpente chega, oferece e lá vai. Alguém pode perguntar assim, mas Deus não sabia que o homem ia pecar? Então por que ele criou o homem? Bom, porque Deus é Deus, começa por aí. Ah, eu não aceito, não faz sentido. Fica firme com Jesus, quando chegar no céu, você vai lá no banquinho da Praça da Árvore da Vida, chama o Senhor e conversa com Ele. Amém? É assim que funciona. A gente tenta explicar, vai explicar, e eu não concordo, não aceito, mas enfim, funciona assim. Outra coisa, se Deus sabia como ia pecar, por que Ele colocou a árvore lá? É porque amor só é amor se existir a opção de não ser amado. Então Deus não quer escravo, Deus não quer robô, né? Não, Ele quer alguém que o ame de verdade. Para amá-lo de verdade, eu preciso ter a opção de não amá-lo. Aliás, é uma coisa que as pessoas precisam entender. Tem crente que acha que todo mundo tem que amar a Deus. Não. Nós não somos livres? Então eu decidi amar a Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, vamos embora, vamos servir a Jesus. E quem decidiu não amar? Infelizmente, a Bíblia diz lá em João 3, do 16 ao 18, que já está condenado. A gente não precisa nem desejar mal para essas pessoas. Bom, o que Satanás vai fazer? Ele vai usar o engano, né? Ele vai usar ali a dúvida. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com um ambiente de muita dúvida, né? A gente saiu de um ambiente onde tudo era Deus e hoje nada é Deus. As pessoas questionam tudo, mas o vento, mas o Espírito, presença de Deus, mas Deus está aqui. Cuidado com o ambiente de dúvida, porque foi essa tática que Satanás vai usar com Eva e vai perguntar para ela, viu? Foi isso que Deus disse? O inimigo sempre vai trabalhar com isso. Lembra no momento, na ocasião da tentação de Jesus? Se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus. O que é isso? Ele está procurando gerar o quê? Dúvida em Jesus, não é? E Deus tinha dito que eles não comessem do fruto, porque no dia que comessem eles iriam morrer. E de fato foi o que aconteceu, não é?
era uma árvore desejável, o pecado sempre vai ser desejável, agradável e atraente. Uma das maiores mentiras que se conta, principalmente para adolescentes, é que pecado é ruim, que algumas coisas, né, que é ruim. Não, porque para a carne o pecado é extremamente prazeroso, não é? Então esse pecado de Adão e Eva é chamado do pecado original, é o primeiro pecado, né? E aí o que vai acontecer? Quando eles pecam, a Bíblia diz lá em Romanos 5:12 que por um homem entrou o pecado no mundo e a morte passou a todos os homens. Agora, o que é pecado? Pecado é errar o alvo. Tá? De maneira bem simples, pecado é errar o alvo. Então, você imagina um alvo, imagina um flecheiro, imagina uma flecha, um arco e flecha, e aí você atira no alvo, ok? No alvo, mas erra o alvo. Eu disse aqui a diferença entre pecado, iniquidade e transgressão. Pecado, transgressão e iniquidade. Tudo é pecado, mas são estágios diferentes de pecado, vamos dizer assim. Pecado, você atira no alvo, tentando acertar e erra. Paulo diz, o bem que quero fazer não faço, o mal que não quero fazer, esse eu faço. Não é? Então, tenta acertar e não acerta. Neste caso, pede perdão, se humilha diante do Senhor. Transgressão, a gente atira no alvo. A gente olha o alvo, enxerga o alvo, mas desvia um pouquinho, né? Desvia um pouquinho. Então a gente desvia ali do alvo. Transgressão também é pecado. E ainda neste caso, reconhecemos, pedimos perdão. Agora, iniquidade é um estilo de vida de quem quebra o alvo, destrói o alvo. Para quem a palavra de Deus, que é o nosso alvo, não é? Nós somos chamados para cumprir essa palavra, para praticar esta palavra. Mas o iníquo, ele não enxerga esta palavra como algo a ser obedecido, ser praticado. Para ele, tudo que está aqui na palavra de Deus não vale. Portanto, aquilo que nós dizemos que é pecado, para ele não significa nada. Para ele não é pecado. Trocou o certo pelo errado, o santo pelo profano, o impuro pelo puro e está simplesmente vivendo a sua vida do jeito que quer, da maneira que quer. Por isso que a Bíblia diz que Deus os entregou às suas paixões. São pessoas iníquas. E por isso que Jesus diz lá em Mateus 7, que naquele dia muitos chegarão dizendo, olha que absurdo isso, profetizei em teu nome, fiz maravilhas em teu nome, e eu lhes direi abertamente, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Está aí uma classe de pessoas que não vão entrar no céu. Aqueles que fazem do pecado um estilo de vida e que têm um coração tão endurecido que não se arrependem, não sentem-se envergonhados, não se sentem culpados pelo pecado. Eu postei um vídeo aqui no YouTube, eu vou colocar um card aqui para você abrir ele, que eu digo quando mentimos ao Espírito Santo, e eu postei um outro vídeo também, onde eu falo de uma expressão que nós tínhamos há muito tempo atrás, que a gente dizia assim, o Espírito Santo está me acusando, quando a gente fazia alguma coisa errada. Lembra disso? A gente falava, o Espírito Santo está me acusando. Não é que o Espírito Santo é acusador é o inimigo, mas essa era uma ideia que nós tínhamos para dizer que o Espírito Santo estava nos incomodando quando a gente fazia algo errado. E como é bom quando o Espírito Santo nos incomoda, mas o iníquo não sente nada disso. Efésios 4 vai dizer que são pessoas insensíveis. E ali o insensíveis, Efésios 4, 17 em diante, é alguém que o seu coração, de tanto praticar o pecado e tratar o pecado como estilo normal de vida, o seu coração perdeu qualquer sensibilidade. Já viu uma pessoa sem sensibilidade nas pernas? Você pode amputar aquela parte da perna, ela não sente nada, ela se machuca, ela não percebe que está machucada porque perdeu a sensibilidade. Meu Deus do céu, tem muito crente caído e ainda não percebeu, sabe por quê? Porque perdeu a sensibilidade. Há quanto tempo você não escuta a voz do Espírito Santo falar com você? Ei, em nome de Jesus, acorda, desperta, porque insensibilidade espiritual te conduzirá ao inferno. Que Deus tenha misericórdia de nós. Pecado, então, errar o alvo, não é? A Bíblia relata que após Adão e Eva desobedecerem a Deus, o primeiro homicídio entrou no mundo.
Então é um efeito cascata. O primeiro homicídio entrou no mundo. E aí você vai ter um monte de problemas, violência, homicídio, enfim. A violência, aí é que ele tem aqui alguns dados, tá? Mais atuais. A violência sexual entre crianças e adolescentes, da mesma forma, assola o mundo, especificamente a nossa nação. O Brasil, por exemplo, é um recordista, vergonhosamente um recordista mundial em violência doméstica, não é? O suicídio é uma questão gravíssima, tá? Não sei se você sabe, mas a cada 8 segundos uma pessoa se suicida no mundo. O suicídio, a taxa de suicídio vem aumentando nos últimos anos gradativamente entre pessoas de 14 a 25 anos. Homens se suicidam 3 vezes mais do que mulheres. Então é um assunto para a gente pensar, não é? E tudo isso é o quê? É efeito do pecado. Nos últimos anos nós estamos vendo algumas leis sendo aprovadas em que a vida pode ser tirada, a vida de uma criança, as pessoas tentando determinar aquilo que não está no alcance delas, porque quem dá e tira a vida é Deus, não é? E tudo isso é o quê? Isso é efeito do pecado. Eu gravei um vídeo aqui esta semana dizendo que o mundo jaz do maligno. Isso nem me assusta, não deve nos assustar essa escalada global do pecado e de comportamentos que antes a sociedade, né, dava uma segurada, agora não, é abertamente, é promovido e é imposto, mas tudo isso está mostrando exatamente que a volta de Jesus está perto e está mostrando a destruição que o pecado causa nos homens, não é? Nós também temos o problema da preservação ambiental. O mundo era para ser visto pelos homens como uma casa que foi entregue a gente para a gente cuidar. Se você já morou em casa alugada, você deve saber que quando você aluga uma casa, um apartamento principalmente, você recebe tudo bonitinho, as paredes tudo em ordem. E quando você devolve, você precisa devolver do jeito que você encontrou. Então tem lugares que não pode ter nem furo na parede, nada. Você tem que devolver em ordem, as paredes limpinhas, tudo bonitinho, não é? Então nós vamos nos perguntar como nós vamos entregar este mundo para Deus. Agora, vale lembrar que por conta do pecado, Deus já sabe que a gente vai entregar uma sujeira, mas quem acaba sofrendo com tudo isso somos nós. E tudo isso é efeito do pecado. Os comportamentos equivocados, esta desumanidade do ser humano que estraga tudo aquilo que Deus criou, estraga a natureza, destrói os animais, tudo isso é efeito do pecado. Agora, nós, como discípulos de Cristo, devemos ter um comportamento diferente. Devemos ter um comportamento diferente. Bom, o pecado é um grande problema. O pecado é um grande problema. O problema do pecado está sobre o que Deus quer que eu faça. Aqui o importante é realizarmos a vontade de Deus. O pecado não pode ser vencido apenas pela vontade humana de vencê-lo. Isso é uma grande verdade. E tem muita gente que se perde aqui. Tem muita gente que acha que pela sua força de vontade vai vencer o pecado. Não. A nossa força de vontade, ela é mais uma intenção para mostrar a Deus, olha, a minha intenção é não cair de novo. A minha intenção é não errar de novo. Mas a nossa vitória contra o pecado vem da palavra e vem da cruz. Não vem de nós mesmos. Tá? Então, quem não conhece a fé pela graça de Deus em Cristo Jesus, está escravizado por muito tempo pelo poder do pecado. Por isso que nós não podemos brincar com o pecado e nem tratar o pecado como algo simples e algo normal. Mas também vale lembrar que a pregação do pecado, ela só é pregação contra o pecado se ela aproxima o pecador do Salvador. Primeira coisa. Segundo, a pregação contra o pecado, ela deve levar em consideração, em primeiro lugar, o pecado de quem prega. Todas as vezes que eu for pregar contra o pecado, eu preciso me lembrar que eu sou pecador. Porque se eu lembrar disso, eu vou pregar com graça e misericórdia, porque é o que eu desejo para mim. Então é o que eu desejo para quem me escuta também. Então pregação que prega contra o pecado, mas que não leva em consideração a graça e a misericórdia de Deus e a aproximação do pecador com o Salvador, não é pregação, é preciso ter cuidado. Quem não conhece a fé pela graça de Deus em Cristo Jesus está escravizado. O pecado é uma escravidão, gente. O pecado é um feitor de escravos. O pecado é uma corrente. Por isso que salvação tem a ver com libertação. Esse poder escravizador do pecado só pode ser quebrado através da graça.
vamos lá? Romanos capítulo 6, a partir aqui do versículo 11, que é um dos textos mais maravilhosos, assim, se a gente pode falar, né? Assim também vós considerai-vos mortos de fato para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus Cristo nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em vossos desejos. Nem tampouco apresenteis os vossos membros como instrumentos de injustiça ao pecado, mas apresentai-vos a Deus como os que são vivos dentre mortos, e os vossos membros como instrumentos de justiça a Deus, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Se o pecado tem domínio, quem domina está controlando, quem controla escraviza. Então o pecado escraviza, não é? Muitas pessoas não se deram conta aí do pecado. Falar de pecado é um tema incômodo, exatamente porque nós somos pecadores. Então muitas pessoas, quem é você para falar sobre isso? Eu sou um pecador igual a você. Por isso que pregação, eu amei essa frase, eu não sei direito de quem que ela é, mas pregação é um mendigo dizendo a outro mendigo aonde encontrar pão. Deus é tão maravilhoso que ele não escolheu anjos para pregar o evangelho para nós, mas ele escolheu pessoas imperfeitas como nós. Você sabia que o diamante ele é preparado com outro diamante? É por isso que no reino de Deus, é por isso que aqui na terra, um edifica o outro. Nós trabalhamos em conjunto com o Espírito Santo, nós somos edificados pela palavra de Deus, e Deus sempre está usando pessoas imperfeitas para aperfeiçoar o seu poder em nós. Por isso que enquanto eu prego, eu também sou edificado. Por isso que quando eu prego contra o pecado, eu tenho que pregar contra também o meu pecado. Eu tenho que levar isso em consideração. Retomando aí a nossa troca de ideia, não é? E como nós estamos falando aqui para adolescentes, é preciso dizer não às atitudes contrárias à vontade de Deus. Bullying é pecado. Bullying é pecado. Nunca se falou tanto em bullying quanto nos últimos anos, é verdade. Muitos comportamentos que não eram considerados nenhum problema, hoje são considerados bullying. Falando de adolescentes, muitos adolescentes acabam praticando automutilação, muitos tentando suicídio, porque escutam de amigos, de colegas, até mesmo da família, palavras que os deixam se sentindo inferiores. Então é preciso tomar muito cuidado. É simples, é só você pensar. Você gostaria que as pessoas falassem de você o que você está falando para algumas pessoas, não é? Você gostaria? Agora, o bullying, vale lembrar que o bullying é um efeito rotativo, é um ciclo vicioso. Quem pratica o bullying, em algum momento já foi vítima de bullying. Então, a vítima de bullying, ela não tem reação, porque o bullying sempre é praticado com alguém que se impõe sobre a vítima, não é? Então a vítima não reage porque ela tem medo do agressor, porque ela tem medo de quem está praticando bullying contra ela. Então ela não reage. Então ela sofre sozinha e ela extravasa esse sofrimento, essa tristeza no quarto escuro, trancada, ficando sem comer, não saindo para a rua, não tendo vida social, se isolando. Porém, com o passar do tempo, se isso não for tratado, na primeira oportunidade que ela perceber que está diante de alguém que ela pode liberar tudo isso que está dentro dela, toda essa frustração, essa decepção, então ela também começa a praticar o bullying. Por isso que um tratamento adequado é você tratar os dois. Você tratar quem sofre o bullying e quem pratica o bullying. É a única maneira da gente resolver essa situação. E bullying é pecado. A Bíblia nos diz que nós devemos amar ao próximo. Nós, como cristãos, nós somos representantes de Cristo na Terra e com certeza Jesus não praticaria o bullying com ninguém, tá certo? Não praticaria. E os nossos amigos precisam encontrar Cristo em nós. Uma coisa aqui em relação ao pecado, para a gente concluir, é que quanto mais perto de Deus, mais o nosso pecado se torna aparente e, portanto, mais rendidos e mais prostrados nós devemos estar. Por isso nós devemos mostrar às pessoas e nós devemos entender que nós somos seres humanos. E quanto mais humanos nós formos, tendo Deus na nossa vida, mais nós vamos encontrar as pessoas e nós vamos conseguir transmitir o amor de Cristo às pessoas. Eu costumo dizer que o que falta em nós, muitas vezes, não é santidade, é humanidade. É olhar para nós mesmos e reconhecer que pecamos, porque somos
humanos. Ah, mas eu tenho dons. Ah, mas Deus me usa. Somos seres humanos. Ah, mas Deus usa ele, Deus usa ela. Somos seres humanos. Ah, mas eu não acredito que essa pessoa fez isso. Então, isso revela a humanidade. Somos seres humanos, a carne habita em nós, estamos sujeitos ao pecado em qualquer momento, por isso precisamos sempre vigiar. E tendo essa humanidade em nós, aflorada, nós também podemos então olhar para as pessoas, independente de qual comportamento elas têm, e orar pedindo que Deus tenha misericórdia, pedindo que Deus abra o entendimento, o coração destas pessoas, pedindo que Deus, enfim, faça alguma coisa, não é? Ele já fez tudo, mas não sei como que a gente, sei lá como que a gente se expressa, mas enfim, nós devemos orar para que Deus tenha misericórdia. Por quê? Porque é a humanidade das pessoas. Quando a nossa humanidade não está colocada diante de Deus, quando a nossa humanidade não está rendida aos pés da cruz, nós nos entregamos ao pecado. Então, se nós não temos nos entregado ao pecado, se nós fomos libertos, é por causa da graça, é por causa do sangue, é por causa da cruz. E aqueles que ainda não se entregaram precisam ser alvos da nossa oração e da nossa atenção para que eles tenham um encontro com Jesus em tempo oportuno. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Fale para nós de onde você nos assiste. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Até o próximo domingo. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua semana. Cremos na salvação, o novo nascimento é o título da lição 6 na próxima videoaula. Que Deus te abençoe. Fiquem com Deus. Boa semana.